Saudações texianas, meu nome é Rafael e conforme eu havia prometido, hoje irei ranquear a Biblioteca Tex da Panini. Mesmo que por um curto espaço de tempo, a Panini conseguiu publicar um número relativo, na falta de uma palavra melhor, de quadrinhos da Bonelli, da época em que ela começou lá com Face Oculta e terminou com o ônibus do Deadwood Dick. Foi uma trajetória relativamente longa, mas eu não acho que isso é algo que a editora em si, a Panini, tenha de se gabar, porque apesar do tempo em que ela ficou publicando esses materiais, o espaçamento entre as publicações ele foi muito grande, chegando até publicar em média um quadrinho por ano, com hiatos de mais de um ano até. Mas ninguém pode dizer que ela não tentou, e também de que ela não ousou trabalhar com alguns nichos, materiais de certa forma até inesperados, de selos adultos ou alternativos da própria Bonelli, como o Aldate e o Romance Alfunete, por exemplo, fora séries já consagradas, como Zagor, Dylan Dog e Tex, que é o assunto do vídeo de hoje. Então, só para a gente relembrar, seguindo a ordem de publicação, a gente tem primeiro Justiceiros de Vegas, O Segredo do Juiz Bean, na sequência. Em terceiro lugar, Os Fanáticos do Tigre Negro, Colorado Belly, em quarto. E a quinta e última, A Máscara do Terror. Essa foi a ordem com que o material foi publicado aqui no Brasil pela Panini. Apesar dessa ordem de publicação, não há numeração nas edições. A única forma de saber é olhando aqui no código de barras e nas informações editoriais. Esse modelo de publicação não foi algo exclusivamente da Panini. Eu me refiro aqui à falta de numeração. Mesmo lá na Itália, ela foi publicada dessa maneira, tendo tido, inclusive, várias séries representadas por cores. Uma primeira, representada pela cor laranja ou dourada. Uma segunda, representada pela cor azul. E uma terceira, representada pela cor vermelha. Essa série de republicações começou a ser publicada pela própria Bonelli, mas foi continuada pela Mondadori, um grupo editorial europeu que trabalha com diversos tipos de publicações, e não só quadrinhos. E ao todo, essa coleção ela tem em média 27 volumes, e aqui foram publicados apenas esses 5. E antes de eu revelar aqui meu ranking, eu vou mostrar o que cada um aqui está republicando, quais foram as edições originais e as primeiras republicações. Seguindo a ordem de publicação, a gente tem aqui Os Justiceiros de Vegas, publicado uma única vez na Tex 501 e 502. Essa então é a primeira republicação desse material até o momento. O segundo, O Segredo do Juiz Bean, também saiu uma única vez na Tex 535 e 536. Também é a primeira vez que esse material está sendo republicado. Em terceiro lugar, ainda na ordem de publicação, a gente tem aqui Os Fanáticos do Tigre Negro, e esse já é um pouco mais complicado para falar nas primeiras publicações, porque ele saiu a primeira vez ainda na época em que o Tex era publicado pela Editora Globo. Depois ele foi republicado, aí sim pela Mitos, na Tex Coleção, nos números 434, 435, 436 e uma parte da 437. Depois, todo esse material foi republicado novamente, mas em volume único, na Tex Ouro 37. Então saiba que você tem uma publicação em outro formato, obviamente, mas que republica essa história da mesma forma que esse aqui, só que em formatinho, papel jornal e preto e branco, mas infinitamente mais barato. Ainda pela ordem de publicação da Panini, a gente tem aqui a Colorado Belly, que saiu na Tex 444 e 445, e também já foi republicada uma primeira vez de forma compilada na Tex Ouro 97. E por fim, a última edição de Tex publicada pela Panini, publicado pela primeira vez na Tex 409, 410 e 411. Depois ela foi republicada de forma compilada na Tex Ouro 81. Agora, esclarecido aí a origem dessas publicações, vamos para o ranking. Do pior para o melhor,
Eu tenho aqui como a pior de todas, Os Fanáticos do Tigre Negro, que apesar de representar uma fase boa do Nise ali do começo dos anos 90, eu não considero esse arco aqui inspirado. Tirando os desenhos do Cláudio Villa, eu não acho que se aproveita mais nada aqui. É uma trama forçada, arrastada e cheia de clichês. Apesar dela ter um começo muito bom, como praticamente todas as histórias, né, do Nise começam bem. Mas rapidamente ela desanda para algo assim bem inverossímil e tosco, na falta de um adjetivo pior. Em penúltimo lugar vem Os Justiceiros de Vegas, roteirizada pelo Bozelli e na arte do excelente Mastanto Ono. Ele entrega aqui uma trama muito boa, mais abaixo das que virão na sequência aqui desse ranking. Em terceiro lugar, O Segredo do Juiz Bin, também do Bozelli, mas na arte do Frizenda. Essa eu já considero uma ótima história por se tratar de um personagem histórico, né, que realmente existiu, e por ela ser, de certa maneira, muito engraçada, né, justamente por esse personagem. Em alguns momentos, ele acaba protagonizando até mais, né, do que os próprios partes. Recomendo muito. Em segundo lugar, vem Tex, A Máscara do Terror. Essa sim, a gente tem um Nise tremendamente inspirado, com uma história longa, mas muito bem conduzida, muito bem contada, aos moldes do mestre Jean-Louis Bonelli, com uma arte tão boa quanto a outra publicação escrita por ele também, só que aqui ele realmente brilha. E por fim, como grande vencedor, vem Colorado Belly, a melhor, a mais fina e a mais barata entre as 5 publicações da Panini. Ela já chegou a custar R$40, tanto no site da Panini quanto na Amazon, com um Bozelli aqui extremamente inspirado, com uma história que ela flerta, né, com o terror e o sobrenatural, mas de uma maneira muito verossímil, muito bem contada, chegando até a ser poética, né, em alguns momentos. Se você puder pegar só uma dessas, escolha a melhor e a mais barata. Para concluir, eu gostaria de dizer, na verdade eu vou estar apenas reforçando o que eu já havia dito no programa anterior quando eu falei a respeito dessas mesmas publicações, mas na época a quinta e última ainda não havia sido publicada. Apesar do luxo, alto padrão e o custo por consequência, ela serviu de porta de entrada para muitos leitores, que hoje consomem não só as mensais do Tex, mas outras publicações da Bonelli e outros formatos do próprio Tex também. Espero que isso sirva, né, de alguma forma, para reflexão a respeito da importância, né, dos formatos de publicação de uma forma geral. Lembrando que cada produto, né, cada formato, possui um público diferente. Mas quando a gente conversa entre nós, colecionadores, a gente acredita que todas as publicações, tudo que sai, tudo que é lançado, principalmente sobre Tex, ele é direcionado para a gente. Então foi isso. Me sigam nas minhas outras redes sociais, como o Instagram, o Salão do Tex lá no Spotify, ou qualquer outro agregador de áudio. Fortaleza Quântica, que eu faço junto com o Presto e convidados, também em formato podcastal, lá no Spotify ou qualquer agregador. E eu também estou sempre junto ao pessoal do Yellow, tanto em lives, no canal do próprio Yellow, quanto no podcast também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.